Boa noite, eu sou o Dércio Marioto, pastor da Igreja Evangélica, e quero compartilhar com você. Nós estamos em casa e poderíamos estar na igreja, mas cumprindo normas de precauções, de conduta de vida e preocupado com as pessoas, nós estamos em quarentena. Estamos dentro da nossa casa há 2 dias e é claro que nós estamos levando a mensagem de Deus, colocando a nossa vida à disposição, no sentido de compartilhar o nosso amor, a palavra do Senhor por esses dias. E é interessante como a nossa fragilidade tem chegado até nós. E eu tenho filhos, e sou casado, sou pastor de uma igreja em Pará de Minas, e passamos para toda a igreja o zelo e o cuidado com as normas de segurança da saúde para as nossas vidas. E nesse período que estamos atravessando, nós encontramos a igreja, a população muito confusa, o que fazer, como reagir. E dentro disso e das conduta que nós estamos adotando, nós queremos compartilhar uma palavra de Deus para você que está nos ouvindo. Hoje, dia 20 de março, as notícias não são tão saudáveis. Nós estamos vivendo um momento de epidemia, um momento terrível que não só a nação, não só o Brasil, mas toda a nação está passando por um período de dificuldade. Nós encontramos agora uma situação que venha nos fazer a pensar como cristãos, como quem tem família, como quem congrega em algum lugar ou tem uma empresa. E isso tudo nos faz pensar a nossa fragilidade, quem somos. E se eu pudesse dar um título ao que eu quero compartilhar com você esta noite, é sobre o relógio de Deus. É sobre o relógio de Deus e esse coronavírus. Há uma situação que nós devemos repensar, há um alerta de Deus na sua palavra, que antes da volta de Cristo Jesus haveria terremoto, fogo, sinais no céu, epidemias, e nós estamos vivendo um desses sinais. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e meditarmos no livro de Joel do Velho Testamento, nós vamos ver que houve as pragas dos gafanhotos que destruíram a cidade até o ponto das próprias igrejas não estarem reunindo na época no Velho Testamento, no livro de Joel. Mas hoje nós estamos vivendo debaixo da graça, onde o Senhor Jesus Cristo já veio. Ele entregou a sua vida por mim e por você, mas nós precisamos estar atento aos sinais de Deus, e posso até te dizer que está atento à ira de Deus. A família tem se perdido, a sociedade tem se perdido, e o coronavírus agora, ou o Covid-19, tem sido um instrumento de nos alertar à ira de Deus, ao julgamento de Deus, ao relógio de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, e o Senhor nos ama, e nos ama muito, mas nós temos feito como o filho pródigo, saído da presença de Deus e querendo viver a vida do jeito que a gente quer. Mas eu quero compartilhar algo com você que está nos Salmos de número 8, que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazer calares o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparastes, que é o homem, ou seja, o que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Estranho, né? O salmista está dizendo que é o homem perante um Deus criador de todas as coisas.
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos fez menores do que os anjos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, mas Jesus Cristo veio para nos resgatar. E hoje, com o coronavírus, com a situação que estamos atravessando, a ponto de fechar bares, restaurantes, lojas, os hospitais não têm condição de atender a maneira do que está acontecendo. Os homens mais milionários, mais ricos, as grandes empresas têm sido fechadas. Deus está trabalhando de tal maneira na nossa vida ainda que ao mesmo tempo o juízo de Deus, a palavra dele se cumprindo, nós estamos vendo a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus por minha vida, pela sua vida, porque o Brasil tem sido visitado pelo Senhor, cuidado, porque nós estamos recebendo as notícias depois que a Europa e outros países passaram por isso. E tanto a Europa como China, se você for ver, toda esta ira, se a gente pode dizer, ou esse juízo de Deus, está embasado em sua palavra, porque o pecado faz separação do homem de Deus. Deus nos ama. A Bíblia diz aqui que Ele nos visita, Ele nos conhece o nosso deitar e o nosso pensar. E no livro do Tiago, capítulo 13 a 17, fala também sobre a brevidade da vida. E, como eu disse, nós estamos no relógio de Deus, sobre a vara de Deus, nos disciplinando. A Bíblia diz que o pai corrige o filho, disciplina o filho, então nós estamos sendo disciplinados. Infelizmente, nós tivemos muitas baixas, teremos baixas ainda, pessoas morrendo na Europa, pessoas morrendo no Brasil, e há um grande alerta para que nós nos voltemos ao Senhor. Segundo Crônicas, um livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu sararei a sua terra. A Bíblia diz que o Senhor quer que nós nos humilhamos à sua presença e voltamos ao buscar. A Bíblia diz que nós podemos encontrar o Senhor, ele diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Amados, e nós estamos dentro de uma situação de desconforto, de guerra, um inimigo tão pequeno, esse vírus, ele está fazendo um grande estrago. Tem pessoas milionárias, pessoas ricas, que não têm um hospital para ir, que não conseguiu vencer. Há uma grande preocupação de todos, porque não sabe o que fazer. A fragilidade de fechar grandes empresas e colocar essas pessoas dentro de casa. Agora, olha, o poder de Deus, de colocar-nos a pensar novamente, de nos reunir como família, de estar na nossa casa, de voltar a fazer o culto no lar, abrir a Bíblia, voltar aos princípios, poder cozinhar de novo, lavar vasilha, ajudar a esposa a arrumar a casa, talvez tantos recursos que nós temos e agora vemos a nossa fragilidade. Fragilidade essa, talvez, para o Senhor derrubar a nossa soberba. Até mesmo o julgamento, ele vem não só para o ímpio, para aquele que não é cristão, mas ele também vem para a casa de Deus. Pessoas que levam a palavra de Deus de uma maneira corrupta, com soberba, achando que a sua igreja é melhor do que a do outro, achando que pode quebrar princípios bíblicos. Vem um decreto dizendo que não é para abrir igreja, e líderes, homens que deveriam dar o exemplo de preocupação com a vida, desafiando, quebrando princípios, sendo que a própria Bíblia diz que Deus deu autoridade, chamado de autoridade constituída. A partir do momento que é feito um decreto, você, se não respeita, então começa o julgamento. Isso Deus está trabalhando. Há um julgamento na casa de Deus para esses homens que têm mercadelejado a palavra, que têm feito do altar de Deus um palco, mas com intenção de agradar-se a si mesmo ou colocar o dinheiro no seu bolso. Há um mover de Deus nisso tudo para me fazer pensar nos meus pecados, para fazer a minha família, para fazer a igreja. Quantas vezes nós chamamos
que cada um se volte ao Senhor, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a estar em família, mas se perdeu. E este vírus, ele tem sido um alerta para mim, para nós, para a igreja do Senhor e para todos nós. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender. E pensando nesta mensagem, já que estamos falando do relógio de Deus e o coronavírus, Deus está caminhando, estamos próximos para a volta de Jesus. E a mensagem hoje é a mesma que João Batista disse. João Batista não procurava holofotes, João Batista não procurava os melhores lugares. A Bíblia diz que ele não estudou como os teólogos da sua época, ele não era como os conhecedores da palavra da sua época. A Bíblia diz que ele veio do deserto. Ele veio como a voz que clama do deserto. A voz que não teve um estudo qualquer de homens, mas foi direcionado e guiado pelo Espírito Santo. E eu quero então compartilhar com você esta noite. Principalmente você que é membro da Igreja do Evangelho. Você que é da Igreja Shekinah, que nós ministramos o Evangelho, nós não barganhamos o Evangelho, nós estamos preocupados com a sua salvação, com a sua casa, que você volte a orar, pegue a sua esposa, seus filhos, comece a fazer novamente o culto no lar. Nós estamos dispostos a atender você por telefone, pedimos que você respeite esse período de quarentena, que você seja zeloso com as coisas do Senhor, com a sua vida, para que você possa ajudar, quando passar tudo isso, a socorrer o necessitado, a compartilhar o partir do pão, a dar o seu abraço no momento certo, quando tudo isso passar. Talvez nós tenhamos alguma baixa de algum ente querido, de algum amigo, e nós temos que ter lágrimas para chorar e repensar a nossa vida. João Batista veio com uma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é este Evangelho. Se nós voltarmos para o Senhor, Deus se voltará para nós. Nínive, uma cidade que estava pecando, uma cidade que estava tremendamente debaixo do pecado. A Bíblia diz que fedia as narinas de Deus, tamanho era o pecado. Deus então levanta um homem, um profeta, Jonas, e ele não queria pregar para Nínive, porque sabia da misericórdia de Deus, que se Nínive se arrependesse, ele perdoaria os pecados de Nínive. Talvez você esteja aí hoje, na sua casa, totalmente distante do Senhor. Talvez você um dia ouviu o Evangelho, frequentou uma igreja, foi até batizado nas águas, você abandonou o Senhor dos seus caminhos. Talvez as riquezas do mundo ou os prazeres do mundo chamou mais a sua atenção. Talvez você vendeu a sua primogenitura, a sua herança, trocou a troco de um prato de lentilha. Talvez você abandonou os princípios que os seus pais te ensinaram de andar no caminho do Senhor e decidiu andar do seu jeito. Sabe, Deus hoje está chamando a minha e a sua atenção para nos voltarmos para Ele. Eu não sei como você está aí agora, mas eu gostaria muito que você pensasse quão distante você pode estar do Senhor. Às vezes você está na igreja, está sendo religioso. Talvez você está indo na casa do Senhor. Talvez você faz campanha, faz voto, é dizimista, é ofertante, mas não anda com o Senhor. Você está mais interessado nas mãos daquele Jesus que pode te dar do que aos pés daquele que você tem que estar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, amados, nós não sabemos quem está ou não infectado. Nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos como somos pequenos nisso tudo. Mas eu também quero animar você. Eu quero animar você porque a igreja é considerada a noiva de Cristo. Eu quero animar a você que tendo a oportunidade, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Eu quero lembrar você que Deus te ama e que dos teus pecados, quando você confessa e deixa, Ele não lembra mais. Eu quero lembrar você que há um livro no céu chamado o Livro da Vida, que se você confessar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você será salvo.
É isso, é simples, é pela graça. Um justo, Jesus Cristo, morrendo por um injusto como eu e você. Mas isso é o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Hoje, nós estamos vivendo um alerta do Senhor. Isso ainda é pequeno do que está acontecendo. Mas a Bíblia diz como o anjo da morte passou na casa dos egípcios, no Velho Testamento, quando foi mandada a praga, que Deus que enviou as pragas. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi passado nos umbrais da casa, que cada casa foi protegida nas portas com o sangue do Cordeiro, representando Jesus, para que o anjo da morte, quando passasse, não encontrasse aquela casa. Nós estamos vivendo dias ruins, e esses dias podem vir a piorar. Mas eu quero pedir a você, lembre desta passagem, que Páscoa não é um ovo de Páscoa. Páscoa significa passagem. Quando o anjo da morte passou e não matou os filhos de Israel, porque as casas deles tinham o sangue de Jesus. Hoje, nós temos o sangue de Jesus em nós quando nós entregamos a vida a Cristo. Talvez, se algum de nós perder, é um alerta, seja pastor ou não. A vara de Deus, a mão de Deus, a ira de Deus pode começar pela igreja, para nós virmos consertar a nossa vida com o Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ser transparentes, porque Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Eu quero dizer a você, querido, que o Senhor Jesus te ama, e Ele não tem prazer na sua morte, mas Ele tem prazer em todos aqueles que se arrependem e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu não estou aqui ministrando ou pregando uma placa de igreja. Eu não estou dizendo aqui que a igreja Shekinah é uma grande ou melhor ou maior ou menor igreja. Eu quero dizer que deve ter alguma igreja perto da sua casa. Eu quero te dizer a você que tem algum pastor que você conhece, alguma irmã, alguém. Vamos orar um pelos outros. Vamos lembrar de louvar a Deus e agradecer Ele pelo fôlego de vida. Comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar para os braços do Pai. O Senhor te ama. Assim como o filho pródigo saiu de casa, gastou tudo que tinha quando pediu a herança ao seu pai. Quando ele voltou, o pai estava de braços abertos e o recebeu. Assim está o Senhor. O nosso Deus continua como um pai que está de braços abertos para receber o seu filho. Estamos no relógio de Deus, as coisas estão encaminhando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Haverá o arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem escritos com o seu nome no livro da vida será salvo. Se você não fez isso ainda, eu queria fazer esta oração com você. Ela está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 10, versículo 9. Que se com teu nome confessares a Jesus Cristo como Senhor, crendo no seu coração e confessando com a sua boca, porque com a boca confessa para a justiça, mas com o coração se crê, o seu nome será escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro. E é essa morte que nós temos que preocupar, com a nossa morte espiritual e aonde vamos passar a eternidade. O relógio de Deus está aí. Há um pânico, há medo, a fragilidade de todas as pessoas, os hospitais lotados, países de primeiro mundo, como Itália, países da Europa, milhares de pessoas morrendo, países que um dia o Evangelho era o centro, era cristocêntrico, Cristo-centro. Hoje estão tirando a Bíblia das escolas, das empresas, mas não podem tirar de um lugar, do meu e do seu coração, a palavra de Deus. Aproveite esses dias. Comece a não ter só a Bíblia aberta na sua casa, mas leia ela com a sua família. Aproveite para ser família de novo. Deus parou tudo. Deus está nos dando a chance de ver quem são os nossos filhos, a nossa casa, de ver o que temos,
de voltar a brincar de novo em casa, de conhecermos a esposa, o marido. Deus é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que separou esse tempo, a partir de agora, para que nós venhamos pensar da nossa fragilidade, da nossa arrogância, de tudo aquilo que nós temos que descer. Que a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Eu quero aproveitar e pedir perdão a Deus e a todos vocês que estão aí do outro lado. Que às vezes, como igreja, não estou falando de uma placa, somos arrogantes, achamos que a nossa igreja é tão poderosa. Mas todo o poder não está na igreja. O poder está no nome de Jesus Cristo. A igreja não é um espaço quadrado onde nós não podemos estar hoje. A igreja somos nós. A nossa casa é a igreja. Você é a igreja. Se você então está baseado que o único lugar é a igreja, você é um religioso. Eu quero te convidar a ser um servo de Deus. A igreja sou eu e você. E a nossa casa é o melhor lugar que tem para nós fazermos dele a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos diante de uma situação que só o Senhor tem poder. Estamos vendo, Senhor, que estamos vivendo dias difíceis esses dias. Mas nós invocamos, Pai, a Tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre esta casa que aí está. Senhor, age com poder, age com misericórdia, que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, voltemos a orar como família, voltemos, Senhor, a acreditar na Tua palavra e andar com fé, e que o sangue de Jesus nos garanta esta vitória. Guarda os nossos familiares, protege cada trabalhador, seja nos hospitais, nos supermercados, aonde estiverem, guarda os Teus filhos, Senhor, aqueles que não estão ouvindo agora esta mensagem, mas onde estiver, guarda, e os que estão, Senhor, afastados do caminho do Senhor, ou ainda não entregaram a vida ao Senhor, que tenham esta oportunidade agora, em nome de Jesus. Assim, eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo. Boa noite. Até uma outra oportunidade.